programa A Gente em Destaque vai conversar hoje com um membro da Academia Joseense de Letras, o advogado e escritor Rodrigo Cabreira. Muito obrigado pela sua vinda aqui em Jacareí. Vamos começar falando sobre um pouquinho da sua trajetória, né? A gente estava falando até antes da gravação que você é de Bauru. Bauru. Como é que foi a sua infância lá? O que você se recorda de Bauru? Bauru é uma cidade muito quente, é o centro regional do estado de São Paulo, né? Eu ouvia sempre numa rádio isso, Bauru, centro regional do estado de São Paulo. Eu cresci num bairro que chamava BNH antigamente, né? Que é o Banco Nacional de Habitação. Era uma família bem simples, humilde. Meu avô era taxista, por parte de mãe. Minha avó era dona de casa. Por parte de pai, meus avós, meu avô tinha uma sorveteria, que é a alegria de todo neto, né? E minha avó ajudava ele na sorveteria fazendo os sorvetes. Meu pai casou-se com a minha mãe, depois de uns anos eu nasci, e lá eu vivi nesse bairro chamado Parque União. Então eu tinha os amigos lá, vivia ali e tudo. Foi com 18 anos que eu mudei para cá, para São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E como é que era a Bauru da sua infância? O que você recorda da sua infância lá? Olha, além da sorveteria do seu avô. Bauru era uma cidade que não tinha shopping. Então o passeio das pessoas era andar na rua Batista de Carvalho. A rua Batista de Carvalho era como se fosse o calçadão. Era como se fosse uma rua muito movimentada, mas é que passava carro ainda, numa só direção. E o passeio das pessoas no sábado à noite e no domingo à noite eram ver as vitrines da rua Batista de Carvalho. Coisa bem provinciana. Então, assim, as moças adolescentes ficavam sentadas ou paradas perto das vitrines. Os rapazes andavam, né? Geralmente de carro. Era para demonstrar um pouco mais de posse, alguma coisa assim. E essa era Bauru, uma Bauru provinciana, uma Bauru pequena, pequenos habitantes, uma cidade planejada. Bauru é um negócio interessante, viu, Rodrigo? Todos os quarteirões têm 100 metros por 100 metros. É mesmo? É quadradinho a cidade. Então, quando eu mudei para cá, essa coisa de rua fazer curva era uma novidade para mim. Eu vivia perdido, né? E sua família é uma família grande? Tem muitos irmãos, não? Não, eu sou filho único. Filho único? Minha mãe morreu em 2016 e agora eu tenho só meu pai, que também é advogado. Essa sua vinda para o Vale do Paraíba, para São José, se deu por conta de trabalho do seu pai? Sim. Meu pai é advogado tributarista, ele veio para cá para trabalhar para uma empresa muito grande no setor bélico. E aí, como o trabalho exigia que ele ficasse o tempo todo aqui, em razão dos processos, das reuniões e tal, ele acabou trazendo a família para cá. E a gente se apaixona pelo Vale do Paraíba, porque é muito próximo do Campos do Jordão, é próximo à praia, tem cidades boas, tem coisas interessantes. Próximo de São Paulo também. Também. E quando você veio para cá, você estava com 18 anos e veio direto para São José? Vim direto para São José. E como é que foi essa primeira impressão de mudar? Você falou de Bauru, das suas todas planejadas, para mudar para uma outra cidade. Meu pai me deixou no João Cursino e falou para mim assim, vai fazer a matrícula aí na escola, porque eu sempre estudei escola de estado. E a minha experiência de escola pública foi muito ruim lá em Bauru, porque eu sofri muito bullying por vir da escola de estado. E eu não consegui me adaptar naquela época, eu não sei se hoje é assim, mas naquela época era, aquela glamorização de tênis importado, roupa de marca, o sapato da 775 que eu não tinha, porque pra mim tanto faz como tanto fez, o negócio era andar de quichute, chutar bola, então pra mim não tava nem aí. E isso eu sofri um certo preconceito dentro da escola, por poder, mas não querer. E aí eu resolvi, quando eu mudei pra cá, vim pra escola pública e me adaptei muito bem no João Cursino. Estudei no João Cursino, na escola pública, e quando meu pai me deixou no João Cursino, ele falou pra mim assim, você tem endereço de casa, quem tem boca vai a Roma. Né? E aí eu não consegui achar a minha casa, porque as ruas faziam curva. Até a própria rua do João Cursino é uma curva que sai ali no Parque Santos Dumont. Né? Seu pai morava em que bairro lá em São José? No Esplanada.
Aí foi meio difícil. Até eu lembro que eu parei num orelhão, liguei pra ele, ele falou, onde você tá? Eu falei, eu não sei, vê se acha uma placa aí. Eu achei uma placa, falei. Ele foi lá me buscar, dando risada. Porque a gente era provinciano, uma cidade pequena, que a rua uma vai, uma vem, e são todas 100 metros quadrados, você já sabe mais ou menos, né? Até o CEP de Bauru, Rodrigo, é engraçado, porque você vai mandar uma carta, você manda rua, por exemplo, Minas Gerais, aí você manda 8-35, que é o quarteirão 8, a casa 35. Ah, é? É desse jeito que funciona. Até a numeração da cidade é diferente. É uma cidade planejada. E nesse período aí que você, antes de você vir para São José, por você ser filho único, que tipo de educação que você recebeu dos seus pais? Foi de cobrança ou foi mais de liberdade? Então, quando eu tinha em torno de 8 anos, meu pai arrematou no fórum uma biblioteca. Uma livraria enorme. Né? E a livraria, naquela época, tinha que tirar da livraria, não podia deixar, né? Então, de repente, o quintal de casa encheu-se com 3.000 livros. E aí tinha que separar, porque meu pai ia vender parte desses livros e parte não. E esses livros que a gente foi separar, muitos eu achava legal, por causa da capa, não sei o quê, e eu fui fazer na minha biblioteca. E aí minha mãe falava pra mim assim, ó, não sei porque você separou livro você não lê, vai ter que ler. E aí eu comecei a ler os livros. Então eu era uma pessoa muito contida. Todo míope assim, né? Mais voltado à leitura, tal. Então eu fiquei assim muito voltado à leitura. Tinha uma infância calma, uma adolescência calma. Meio também. solitário, não? Às vezes, né? Às vezes um pouco solitário. Quando você não tem irmão, você interage menos com as pessoas, né? Você fica um pouco mais inibido, né? Fica só com o pessoal mais velho em volta, né? Então... Às vezes, mas tem a molecada que você quer, o pessoal da escola, o pessoal do inglês que eu fazia, né? Então tinha essa turminha, né? E desses livros da biblioteca, que você começou a ler ainda com 8, 9 anos, tem algum mais que marcou você, que você poderia citar aqui? Olha, eu li, quando eu tinha acho que uns 13 anos, Crime e Castigo, de Dostoiévski. Um livro que me marcou bastante. Eu li várias vezes ele. E toda vez que eu leio, eu tenho uma ótica diferente do livro. Né? E toda vez que eu leio o Dostoiévski, eu me lembro das primeiras vezes que eu estava lendo, né? Um livro pesado, hein? Um livro pesado. Psicologicamente ainda aí? Mas eu fui lendo, na diversão, ia lendo, sem muito compromisso e ia devorando. Eu tenho na biblioteca até hoje comigo. Tem até hoje? Tenho. Quantos livros, mais ou menos? Hoje está chegando em torno de uns 3.500, 3 e pouquinho. Caramba! Ainda os amigos doam livro claro, e tal, e aí você vai fazendo. No meu escritório tem uma parte que é a biblioteca, eu tenho uma sala de reunião. Essa sala de reunião eu já vou transformar também a parede numa biblioteca. E o seu gosto por escrever começa também nessa época de criança ou não? Ou um pouco mais tarde? Rodrigo, você sabe que é engraçado porque você vem perguntando essas coisas, é bem interessante, porque eu fazia diário. Que eu tenho até hoje os diários. Eu fazia diário. E até foi uma professora minha do ginásio que falou para mim, faça diário, tal. E eu mantive essa coisa de fazer diário. Eu acho que até o começo de quando eu comecei a advogar, eu mantinha um diário. Depois, esse compromisso muito pesado de advogar, eu parei. Até pelo sigilo da profissão, não dá para você manter um diário. Mas eu acho que a desenvoltura veio de você ficar brincando no caderno de fazer texto, né? De colocar ali sentimento, de colocar tudo, acontecimento. Né? Acontecimento, o que você está pensando, essas coisas de fazer, tudo. Isso me ajudou muito no vestibular. Quando eu fui fazer vestibular, eu me lembro que eu ganhei nota 10 na redação, né? E eu hoje não tenho nenhuma dificuldade, ainda bem, de colocar no papel exatamente o que eu penso. Eu posso errar hoje pelo pensamento, mas pela escrita é muito difícil. Porque a prática, né? Escreve
Tempão, né? Antigamente, quando eu comecei a advogar, eu levava 4 dias para fazer uma petição. Só hoje, no período da manhã, eu fiz 4 petições. 4 ações. Então você já vai pegando o ritmo de fazer, né? A gente falou um pouco no comecinho do programa sobre o seu pai e sua mãe, né? A educação que eles te deram. Que características que você tem, tanto de um como de outro, assim? De comportamento ou de... não sei. Olha, sem dúvida nenhuma, eu sou uma pessoa muito incisiva. Às vezes, eu falo as coisas e da maneira que eu falo, a pessoa acha agressiva. Mas às vezes não é agressiva. Às vezes eu quero ser veemente, mas soa como agressivo. Isso eu puxei do meu pai. Advogado também. Meu pai é advogado. Meu pai é de uma geração que hoje a geração assim, errou, senta, conversa e muda a postura. Meu pai era da geração de errou, manda embora para aprender a nunca mais fazer errado. É um pouco mais radical, assim. Eu não tenho essa linha, mas eu puxei esse jeito, assim, esse ímpeto que eu tento controlar. A gente tem que se aperfeiçoar, né? Uma pedra bruta, vai lapidando, né? E por exemplo, que tipo de situações que tiram o Rodrigo Cabreira do sério? Olha, eu não gosto de perder o domínio do que eu estou fazendo. Geralmente o que eu estou fazendo profissionalmente, assim, eu não gosto muito de perder o domínio. Se eu vejo que a coisa sai um pouco, aí eu fico um pouco alterado, porque eu sou um cara bem estratégico. Fora isso, como meu pai também é muito estratégico. Da minha mãe, eu acho que eu puxei a delicadeza, a sutileza da arte. Eu gosto muito de poema, eu gosto muito de pintura. Eu não sou uma pessoa muito ligada à música, mas a pintura e poema e fotos, essas coisas, eu sou... tenho essa veia artística. Mas sua mãe também escrevia, não? Minha mãe não escrevia, minha mãe pintava. Ah, é? Minha mãe pintava olhos sobre tela, minha mãe... E até tem uma passagem muito interessante em Bauru, é o seguinte, quando a minha mãe e meu pai resolveu fechar uma fábrica que ele tinha e começar a estudar direito, minha mãe tinha que manter a casa, né? E eu era pequenininho, então minha mãe começou a fazer quadros e vender numa praça, né? Então eu acho que esse jeito de encarar a vida, de pegar o talento para poder sustentar, de, como diz Caetano Veloso, cavar a vida a cabão, eu acho que eu peguei um pouco da minha mãe também. Tá certo, então a gente vai fazer um rápido intervalo agora. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.